Ezequiel 1, versão King James atualizada. No 5º dia do 4º mês do meu 30º ano, eu, o sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, vivia na Babilônia, às margens do rio Quebar, junto com os judeus que haviam sido levados para lá, expatriados e prisioneiros. E aconteceu que os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Quando tudo isso ocorreu, fazia 5 anos que o rei Joaquim estava no cativeiro babilônio. Foi no 5º dia do 4º mês do 5º ano de exílio. Eis que a palavra de Yahvé, o Senhor, veio a Ezequiel, filho do sacerdote Buzi, junto ao rio Quebar, nas terras dos caldeus. Ali a mão do Eterno esteve sobre ele. Então olhei e contemplei uma terrível tempestade que se aproximava, vinda do norte. Uma nuvem enorme, com relâmpagos e raios intensos, cercada por forte luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente. Algo semelhante a 4 seres viventes se deslocavam do meio da nuvem. Tinham aparência humana. Mas cada um desses seres também tinha 4 faces e 4 asas. Suas pernas eram retas, seus pés eram como os de um bezerro e brilhavam como bronze polido. Eles tinham mãos humanas debaixo das asas nos 4 lados, e os rostos e asas dos 4 eram assim. As suas asas encostavam umas nas outras. Quando se movimentavam, não se viravam, mas caminhavam sempre para frente. Em relação à aparência de seus rostos, os 4 de frente tinham faces semelhantes às humanas. Do lado direito tinham cara de leão. Do lado esquerdo, suas caras eram semelhantes às de boi. E os que ficavam atrás tinham cara de águia. Dessa forma, eram as suas faces. Suas asas estavam estendidas para cima, cada um deles tinha 2 asas que tocavam as de outro, e 2 cobriam o corpo de cada um deles. Cada um desses seres caminhava exclusivamente para a frente. Para onde quer que o espírito se movia, eles também iam e não se viravam quando se movimentavam. Entre esses seres havia algo semelhante a brasas ardentes. Eram como verdadeiras tochas flamejantes que se movimentavam de um lado para outro por entre os seres viventes, e do meio das chamas partiam fortes relâmpagos e faíscas. E estes seres viventes moviam-se com grande rapidez. Iam e vinham como um raio. Enquanto eu os admirava, notei a presença de rodas sobre a terra junto deles, uma para cada um dos 4 rostos. Esta, pois, era a aparência das rodas e a sua estrutura. Eis que brilhavam intensamente como berilo. As 4 eram muito parecidas. Na verdade, cada uma das rodas parecia estar encaixada na outra. Elas tinham a capacidade de se mover em qualquer das 4 direções em que estavam posicionados os 4 rostos de cada ser, sem a necessidade de se virarem enquanto andavam. As tais rodas eram altas e muito impressionantes em seu aspecto, porquanto seus aros estavam repletos de olhos ao redor. E quando os seres viventes se moviam, as rodas ao seu lado igualmente se movimentavam. Quando se elevavam do chão, as rodas de igual modo se elevavam. Eles seguiam a direção do Espírito, e para onde quer que o Espírito fosse, os seres viventes o seguiam, e as rodas também os acompanhavam, porque o mesmo Espírito estava nelas. Quando os seres viventes andavam, as rodas se moviam. Quando eles se mantinham imóveis, elas do mesmo modo paravam. E quando eles subiam da terra, as rodas também se elevavam do chão com eles. E tudo isso porque o mesmo Espírito deles estava nelas. Acima das cabeças desses seres viventes havia uma abóbada semelhante ao firmamento, reluzente como cristal de gelo, impressionante.
Debaixo dessa espécie de grande cobertura, cada ser vivente estendia suas asas ao vizinho mais próximo e com as outras duas asas cobria o corpo. Então eis que ouviu o barulho provocado por suas asas quando voavam. Faziam lembrar o rugido do mar, parecia a voz do Todo-Poderoso. Era um ruído estrondoso, como o de um grande exército em movimento. Assim que pousavam, fechavam as asas. Ouviu-se então uma voz que ecoava por sobre a abóbada, que estava acima de suas cabeças, enquanto os tais seres ficavam de asas fechadas. Acima da abóbada, a cobertura curva sobre as suas cabeças, havia algo semelhante a um grande trono feito de safira, e bem no alto, sobre o trono, estava sentado alguém que parecia um homem. Observei que a parte superior do que parecia ser a cintura dele se assemelhava a uma espécie de metal muito brilhante, como se toda a cintura estivesse incandescente, e a parte da cintura para baixo parecia fogo puro, e mais, uma luz radiante o cercava. O aspecto geral do fulgor ao seu redor lembrava o aspecto de um forte arco-íris, quando a chuva passa e o sol surge por trás das nuvens. Assim era todo esplendor ao seu redor. Essa, pois, era a aparência da glória de Yahvé, o Senhor. Quando contemplei tudo isso, prostrei-me com o rosto rente ao pó da terra. Foi quando ouvi uma voz a me chamar.